Quem foi Marx? Marx foi o destruidor da sociedade que basicamente você vive hoje. Foi Marx que disse: eu sou o crítico ferrenho de tudo quanto existe. Então, ele se nomeava o grande desconstruidor daquele mundo que já estava erigido, né? Então, basicamente, você tinha um demolidor de tradições, esquecendo que o que de fato eram as tradições. Pouca gente sabe, na verdade, o que são as tradições. As tradições são o conjunto de soluções inventadas para problemas que já foram esquecidos. Poucas pessoas sabem disso. A partir do momento que você destrói uma tradição, você está destruindo um conjunto de soluções que foram criadas para eliminar um problema. E eliminando a solução que foi criada para eliminar o problema, você traz o problema de novo. E quando basicamente você vê uma sociedade que de uma certa forma idealizada por Marx numa luta de classes, né, onde rico de uma certa forma lutava contra o pobre contra o rico, né, mais o pobre contra o rico, que basicamente era imposto na cabeça desse pobre que, de uma certa forma, ele era explorado pelo rico. E lógico que em algumas situações o rico de fato explorava o pobre, mas não era em todas. Como basicamente dizia Marx, né? Que todo rico explorava o pobre. Só que esquecia Marx de uma coisinha, que o pobre não podia viver sem o rico, e muito menos o rico sem o pobre. Exatamente por quê? Porque sem o pobre o rico não tem mão de obra, e sem o rico o pobre não tem de onde tirar o dinheiro que basicamente ele vai utilizar na sua manutenção. Então, se não tem um rico para lhe dar emprego, ele fica desempregado, e ficando desempregado ele não tem renda, e sem renda ele não tem consumo, e sem consumo ele não tem vida. Não é verdade? Esqueceu Marx disso, não é? Então Marx esquece da própria tradição, a qual queria destruir, e também esquece do fato, da verdade econômica, que ele também, de uma certa forma, queria destruir. A verdade econômica é essa que consiste nessa necessidade que tem o pobre do rico e o rico do pobre. E quando você olha para a sociedade, você vê o legado de Marx extremamente firme. Como assim, Eric? Logicamente, você percebe que o comunismo ele avança com tudo. Mas esse legado de luta de classes, se você for analisar bem, ele é transposto até para o campo do sexo. Como assim, Eric? Quando você pega, por exemplo, o feminismo, você vê o feminismo incentivando uma luta de sexos, né? A mulher contra o homem, esquecendo que, assim como o pobre depende do rico e o rico depende do pobre, a mulher depende do homem e o homem depende da mulher. Basicamente, essas pessoas não perceberam que elas estão lutando contra o seu complemento. Elas estão lutando, na verdade, com as ferramentas erradas e pela coisa errada. Quando você tem uma mulher que luta contra o homem, ambos, né, brigando por poder, você tem o feminismo, né, fazendo as mulheres brigarem por poder, que basicamente acredita que os homens, lógico que, né, esse era o feminismo antigo. Hoje o feminismo que você tem, ele é completamente confuso, né? Mas o feminismo antigo
você pegava as mulheres querendo determinados postos de poder na sociedade, sendo que as mulheres, de uma certa forma, sempre tiveram o poder. Quando você pega homens, por exemplo, que constroem castelos para suas mulheres, como o Taj Mahal é fruto disso, na Índia, né? Quando você pega esse tipo de história, você vê que os homens, eles sempre veneraram suas mulheres de uma certa forma. Lógico que você tinha os canalhas, que de uma certa forma sacaneavam as mulheres, mas dizer que eram todos os homens assim, você de uma certa forma está criando uma generalização tola, que não é verdade e não se fundamenta na realidade. Havia homens canalhas como havia homens bons. E quantas vezes uma mulher não foi fundamental para que um homem, de uma certa forma, fosse poderoso a ponto de observarmos e percebermos que não havia um homem poderoso sem uma mulher que o fizesse assim nos bastidores. Aqui você vê a verdade sobre tudo isso, sobre a dinâmica do homem e da mulher. Você vê que o homem necessita tanto da mulher e a mulher necessita tanto do homem, e na verdade o que eles devem, o que deve ser trabalhado na sociedade é a conscientização de que eles são uma dupla e não uma luta de mulher contra homem, mas a conscientização de que eles são uma dupla, de que ambos se complementam. Mas dificilmente você vai encontrar esse ideal na sociedade, porque na verdade vale desconstruir aquilo que foi construído do que de uma certa forma fazer aquilo que é certo e verdadeiro. É o resultado de uma série de pessoas que estão completamente fora da realidade e que não sabem nem onde estão. Ouviram tantas mentiras por aí que basicamente agora estão completamente distantes da própria verdade. Então você vê esse legado de Marx firme, né? Além da luta de classes, você vê a luta de sexos, o que de uma certa forma não é nada bom, porque assim como a luta de classes levou o mundo, levou várias nações à pobreza extrema e a sua própria dissolução, como foi na União Soviética, a luta por sexos também vai levar outras coisas que não nações, ou até mesmo nações, à completa destruição. Na verdade, a luta de sexos vai levar o casamento à destruição. Então a verdade é que a desconstrução está resultando numa destruição de soluções que já tinham sido criadas para problemas que não estão no consciente da população e da sociedade. Para problemas que foram esquecidos e que basicamente eles nem sequer conheceram. Então, lutam contra a tradição como se ela fosse o mal, mas não entendem absolutamente nada do que é a tradição e nem da evolução das soluções para lidar com determinados problemas na sociedade. Então, a história ela foi reescrita tantas vezes que as pessoas já nem sabem de onde se originou o quê e para que se originou esse o quê, ou seja, ao que veio servir, a que propósito veio servir. Essa é a verdade. Quando a gente olha para a sociedade, a gente vê uma sociedade que de uma certa forma foi ao mesmo tempo construída e destruída por aqueles que já não estão mais entre nós.